Já parou para pensar por que você gosta de determinado filme? Porque alguns filmes nos fazem ter uma sensação diferente, nos atraem como imãs e às vezes até acabamos por ver aquele filme mais de uma vez. Quais são os fatores por trás da nossa percepção sobre o filme? Vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Obviamente que para a gente conseguir formar uma opinião sobre um filme, é fundamental que a gente assista para conseguir determinar de acordo com nossos próprios conceitos se ele é bom ou não. A sua opinião pode ser diferente da minha. Aliás, existe uma grande probabilidade que ela seja. Cada forma de arte sempre vai gerar opiniões controversas e nunca irá agradar a todos. Até amigos próximos que são cinéfilos eufóricos têm conceitos diferentes do meu sobre o que determina um filme ser bom ou não e acabamos por discordar. Quais são os fatores que vamos usar para definir sobre a qualidade desses filmes que estamos conversando? Fotografia, diálogos, a história, a mensagem por trás do filme? Para determinarmos se o filme é bom ou não, eu particularmente analiso os elementos que compõem essa história muito além dos aspectos técnicos. O que aquele filme me fez pensar? O que foi dito nos diálogos, os simbolismos, o que eu acredito que o diretor e os roteiristas quiseram dizer com aquela história, mas principalmente, tem algo fundamental que determina se gostamos ou não de um filme. O que sentimos ao assistir aquelas imagens. É isso que vai determinar se eu gostei de um filme ou não, e principalmente se foi um filme que me fez pensar ou me entreteu, pois às vezes esse é o propósito daquele filme. Nem todo filme é desenvolvido com o intuito de nos fazer pensar sobre o sentido da vida. E existem outras formas dele se destacar, como um filme de ação como John Wick, por exemplo. O que vai diferenciar aquele filme de ser bom ou não vai ser necessariamente o gênero, mas como aquela história foi contada. Aí sim, muitas vezes os aspectos técnicos do cinema vão entrar e nos influenciar. A estética das imagens, a qualidade da coreografia, a história contada no mundo por trás dos assassinos profissionais que ao longo da franquia são nos apresentados é o que torna John Wick interessante. É a percepção das imagens, a edição, o fluxo do filme que consegue diferenciar essa obra dos outros do gênero, além do protagonista carismático, é claro. Um fator predominante muitas vezes em meus filmes favoritos é se ele me proporcionou alguma reflexão e não algo que eu vá esquecer em 2 dias. Bons filmes ficam conosco, carregamos eles ao longo de nossa vida, exatamente como bons livros. Nos levam a lugares inusitados dentro de nossa mente e pelo mundo, apresentando a nós seus personagens, diálogos e histórias, ao qual podemos sim identificar e principalmente refletir. Gosto muito do cinema de Nicholas Refn, por exemplo, que costuma ser muito criticado e pouco apreciado pela maioria das pessoas, com exceção de seus grandes sucessos comerciais. O visual dos seus filmes e o pace lento da história, ao invés de me incomodar, me causa curiosidade. É uma maneira mais visual de contar uma história em seus detalhes e cinematografia. Mas é um filme que, por exemplo, não me traz tantas reflexões como o cinema de Wong Kar-wai, que nos leva a pensamentos profundos com poucas palavras e é muito mais focado nas formas de narrativas da história e a psicologia dos personagens apresentado a nós. Existem filmes onde o diálogo acaba sendo a fonte principal de criação, como a trilogia Before Sunrise, por exemplo, onde o diálogo acaba sendo o fator fundamental que vai carregar aquela história passo a passo, cena a cena, filme a filme. Filmes podem ter características diferentes e isso é absolutamente normal. Os motivos que vamos gostar de cada um deles também acaba sendo totalmente diferente um ao outro. Existem filmes em que eu poderia escrever um livro a respeito da análise de como os seus personagens veem o mundo e como isso reflete as nossas próprias percepções sobre a vida e o amor. Agora eu te pergunto, quais são os seus fatores que te fazem gostar de um filme? Comente aqui embaixo, eu gostaria muito de saber. Obviamente, quando temos uma combinação de todos os fatores técnicos, mais os fatores de roteiros, diálogos, bons personagens e uma mensagem profunda, temos obras de arte que ficam eternizadas no cinema. Mas como eu mencionei antes, meus grandes filmes podem ser diferentes dos seus. Mas é importante que você reflita o porquê você gosta de determinado filme em específico.
conhecendo melhor um filme é possível conhecer melhor a nós mesmos. Pensar sobre onde aquele filme nos levou, as emoções que nos causaram e o porquê disso tudo. É questionando nossos gostos que podemos aprimorar nossa percepção pelo mundo e pelo cinema. Seja como for, não deixe de amar o cinema e preservar os seus gostos particulares e entender o significado e valor de cada obra. Até mais, deixe o seu like e se inscreva no canal.